Olá, esse é mais um vídeo aleatório. Desta vez vamos falar sobre tratamento de listas de textos, né? Duplicidade de itens dentro de um texto. E o exemplo que eu estou utilizando são listas de e-mails. Tá? Vamos imaginar a seguinte situação. Você tem uma lista com, por exemplo, 50 e-mails. É uma lista geral. Você precisa passar um informativo para esses 50 e-mails. Até aí, nada demais. Tá? Só que desses 50 e-mails, você acaba não sabendo, né, porque ficou muito tempo sem mandar e-mail, porque houve algumas mudanças e tal, que nessa lista retorna de erro 30 e-mails. Retornam do servidor do destinatário. Caixa postal não existe, usuário não existe. É muito comum. E aí, assim, bom, beleza. Você vai pegar essa lista. Infelizmente, em algumas situações você vai ter que pegar um por um, né, montar uma lista separada de um por um. Tem esse inconveniente também, tá? Que é um caso à parte. Mas, tirando esse detalhe, esse contratempo, vamos fazer da seguinte forma. Você gerou uma lista com 30 e-mails inválidos. Por que inválido? Estou colocando o nome de inválido porque ele não existe mais. Houve um erro, chegou do outro lado, não existe. Tá? Então você vai tirar esses 30 e-mails da lista. Mas você vai entrar na lista de 50 geral e vai tirar um por um. Complicado isso, né? Com uma forma prática. Tá? Não pode não ser necessariamente a mais prática de todas, mas é uma que ajuda, né, um pouco. O que a gente faz? A gente vai pegar. Então nós temos duas listas nesse problema. A lista geral e uma lista de e-mails inválidos. Beleza. O que a gente faz? Eu nomeei o arquivo da seguinte forma. Fiz um shell script, né, fiz um script e renomeei os arquivos de origem, né, os dois arquivos de origem que a gente vai tratar. Por que de origem? Porque a ideia é ler os dois arquivos, juntar em um terceiro e depois fazer com que nessa lista maior, grandona, eliminar os duplicados sem manter nada de duplicado. Detalhe, ele vai eliminar a lista, dentro dessa lista, ele vai eliminar os e-mails duplicados e o próprio e-mail em si. Porque quando eu falo eliminar duplicado, tem-se a ideia de que assim, tem os mesmos nomes, mais de uma vez, por exemplo, 3 vezes, eu vou eliminar duas e mantém só um. Então, eliminou os duplicados. Não, nessa daí vai eliminar todas as ocorrências deste que foi duplicado. Então, se ele está duplicado, elimina toda a ocorrência. Ou seja, todos eles. Tá? Eu dei o nome de EI, que nem tá aqui na... Eu vou depois passar isso aqui como texto, colocar na descrição o script e esse descritivo. Tá? Aqui é só para ter uma ideia. Eu dei o nome de ei.txt para facilitar. Então, ei.txt são os e-mails inválidos. E-mails inválidos. EG são os e-mails gerais. Seriam todos eles lá. Então, o cat faz o quê? Ele vai ler o arquivo ei.txt, espaço, eg.txt. Então, ele está lendo os dois arquivos. O que ele vai fazer com isso? Vai montar um arquivo, et0.txt. Por que et0? São os e-mails totais mesclados. Eu coloquei 0 no final só para diferenciar, porque esse daí a gente vai tratar ele também. E aí, com dois desses comerciais, ele passa para a próxima linha de comando. Sorte, et0.txt. Ele vai fazer uma ordenação. O sorte vai fazer ordenação alfabética. E vai gerar o arquivo et.txt, e-mails totais. Tá? Ordenados, porque ele vai ficar ordenado. Uma coisa que eu percebi é que a gente vai utilizar o comando unique. Ele vai fazer essa limpeza, ele vai pegar somente o que são os únicos, seria essa a ideia. Só que o unique, na hora que eu trabalhei com ele, fiz os testes, se tiver duplicado, mas está fora de ordem, ele ignora, ele não consegue tratar. Eu não sei se foi por conta de algum comando, algum parâmetro que eu apliquei, ou se ele tem essa característica, não entrei nesse detalhe. Só que quando deixou o arquivo ordenado alfabeticamente, ele trabalhou direitinho. Então ele eliminou os duplicados e a ocorrência duplicada. Ele eliminou toda a ocorrência. Então gerou esse arquivo e ele vai ficar como sendo o pré-arquivo final. Então ele vai fazer unique -u
que é o que vai eliminar toda a ocorrência, ET, que é o e-mail total, né? E aí eu dei o nome final para o arquivo, e-mails, traço final, traço válidos, txt, que deu 20. Ele tirou os 30 inválidos, manteve os 20, e aí agora eu consigo manter. Quando eu precisar mandar os e-mails, eu já sei que essa lista está válida, que foi a lista que conseguiu chegar os e-mails lá. Tá? Pode ter ficado um pouco confuso, mas basicamente é isso. O que ele faz? Ele junta os dois arquivos, o e-mail inválido e o e-mail geral, gera um arquivo, um txt, com qualquer nome que fique fácil para identificar, vai fazer com que ele fique ordenado, gera um arquivo pré-final, e aí com o comando unique ele consegue fazer a eliminação das ocorrências duplicadas totais. Basicamente é isso. Tá? Facilita? Facilita. Lembrando que isso poderia ser feito de uma outra forma? Sim. A gente poderia pegar essa lista geral, por exemplo, mandar para algum serviço de verificação de contas de e-mail e ele retornar. Então é um serviço pago, não sei exatamente qual é o tipo de segurança que tem, tá? Por quê? Na hora de a gente tentar fazer isso via SMTP, utilizar os comandos SMTP, para evitar procedimentos de spammer, os servidores não têm essa função habilitada a mais. Ele poderia simplesmente validar para ele, se não tem, com um comando de pergunta para o servidor SMTP. Só que isso gera um belo de um problemão. Por gerar um belo de um problemão e caracterizar como sendo spam, a extrema maioria dos servidores tem essas funções desabilitadas. Então a gente, infelizmente, nesse momento a solução que eu encontrei foi essa. Agora expande esse problema. Você tem uma lista com 500 e-mails. Tá, mandar 500 e-mails também não é muito inteligente, mas em alguns momentos às vezes acaba sendo necessário. Né? Pode acontecer. Uma situação hipotética. Vamos lá. E aí, você retorna desses 500 e-mails, uns 350 que são inválidos. E aí, como é que você faz para fazer a limpeza disso? Porque depois de um determinado momento você vai precisar mandar para essa mesma turma. Só que aí você vai mandar só para os e-mails que são válidos. Infelizmente, dependendo de como ele é o seu modelo de cliente de e-mail, o seu modelo de servidor de e-mail, vai ter que pegar um por um do que retornou com falha. Tá? Em alguns outros momentos você pode pegar e fazer com que ele tenha uma lista e dessa lista você gera um TXT limpo e trabalha com ele. Vai de caso a caso. Tá? Mas basicamente é isso. Ter uma lista de gerais e uma lista de e-mails inválidos. Isso serve para outras informações dentro de um texto. Para outro tipo de conteúdo de texto. Basicamente é isso. Por enquanto é só. Até mais.